E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Domingo de sol em São Paulo, espero que se mantenha desta forma, espero que estejam todos bem. Várias coisas para falar para vocês. Vamos falar de voto para o fiel torcedor, vamos falar da vaquinha para pagar o estádio, vamos falar dessa proposta aí louca que vocês viram ontem, seu Juca Kfouri soltou, sobre um grupo interessado em comprar o Corinthians, pagar todas as dívidas do Corinthians, Balotelli e mais algumas coisinhas que eu quero falar com vocês, tá? É, eu acho que o principal do vídeo de hoje seria esse lance da SAF aí, mas eu vou deixar para o final, se vocês me permitem, porque esse assunto é mais complexo, tem várias maneiras da gente abordar. Vou deixar para depois para não me complicar. Vou começar então primeiro pelas coisas mais simples de falar para vocês. Então vamos lá. Os Gaviões foram no clube essa semana e entregaram para o seu Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, uma proposta para que o fiel torcedor possa votar. Eu tive acesso ao projeto, eu li, e o que está falando basicamente é que o fiel torcedor, o sócio torcedor de vários clubes do mundo, eles citam vários exemplos pelo mundo, ele se capitaliza, ele recebe dinheiro, ele oferece vários benefícios ao associado. O principal deles, o direito de votar para presidente. Ou seja, o Corinthians fazendo isso, o Corinthians vai ter uma fonte de receita, e mais do que isso, o Corinthians democratiza o acesso ao voto, né? Ou seja, o corintiano, o fiel torcedor, conseguiria votar para presidente do Corinthians. Coisa hoje que está restrita a uma meia dúzia não, 2.000, 3.000 associados do clube, ou seja, é um colégio eleitoral extremamente restrito, pequeno, e fica fácil para os mesmos rostos de sempre, para as mesmas pessoas de sempre dominarem o clube e mandar, né, e serem os donos do clube. Né? Vadielu foi dono do clube, Vicente Mateus foi dono do clube, ah, Alberto do Alibe foi dono do clube, André Sanches é dono do clube. Enfim, é assim que as coisas funcionam, infelizmente, no Corinthians. Ou seja, o que eu acho da ideia? Eu acho espetacular, beira a utopia, de tão lindo que é. Imagina se na próxima eleição o Corinthians tem 30.000 associados, fiéis torcedores aptos a votar. Nós vamos votar no Rosala, claro, nós vamos votar no Isabela da vida, nós vamos votar em qualquer associado, qualquer candidato habilitado a receber votos que saiba falar, né? Que se expresse bem, que você veja que é um cara capacitado para estar lá, que você saiba que não é ex-bicheiro, que você saiba que é cara que nunca tomou tiro, que você saiba que é cara que nunca esteve envolvido com escândalo de base, aí seja no Corinthians ou em outros clubes, que não seja amiguinho de André Sanches, né? Agora, se a gente deixar na mão do associado, é muito mais complicado, tá? E trocando ideia ontem com a Lei, quando ele me entregou o projeto, eu li inteiro, depois retornei para ele e falei, ó, achei sensacional, do caralho, mas, mano, pressão nos caras, tá? Porque eles não vão botar isso para votar. Eles vão te enrolar, vão dar tapinha nas tuas costas, vão falar firmeza, bacana, muito legal, e não vão colocar para votar, porque não é interessante para eles, tá? Ah, o fiel torcedor votar interessa única e exclusivamente para o corintiano que ama o Corinthians. E não são eles. Tá? Então, ou seja, para a gente fazer isso daí passar, tem que ter pressão. Pressão no Conselho Deliberativo, pressão no Tuma, pressão nos conselheiros, senão não vai passar nunca, tá? Espero muito que passe, estou torcendo por isso. Isso é uma boa notícia, tá? A gente só fala da notícia ruim aqui, essa é uma boa notícia. Outra boa notícia, pelo menos para aqueles que se importam com o Corinthians, que amam o Corinthians e querem ver o Corinthians com seu estádio pago, né? Tem gente que torce contra, que acha que é um absurdo, difícil de entender. Até porque os argumentos são bem fracos. Mas enfim, a vaquinha parece que andou. Houve uma nova rodada de negociações entre os cabeças dos Gaviões e a Caixa e o Corinthians. Como vocês sabem, o Corinthians tem que estar envolvido, porque é uma conta, é o Corinthians que está pagando a Caixa, né? Então o Corinthians tem que assinar algumas coisas ali. Parece que andou, tá? E parece que vai andar. Ou seja, acho que teremos novidades com relação a isso em breve, tá? Boa notícia, estou muito ansioso com relação a isso. Ah, uma outra coisa que muitos de vocês falaram para mim nos últimos vídeos, eu esperava que falassem isso, mas confesso que fico frustrado em ouvir. É, mano, você tem merda na cabeça, o Balotelli bêbado é melhor que o Yuri Alberto. Então, de novo, vamos lá. Eu, bêbado, sou melhor que o Yuri Alberto. Vocês aí do outro lado, jogando bola, eu imagino que vocês devam conseguir parar em pé. Vocês conseguem parar em pé durante o jogo? O Yuri Alberto não consegue, né? Ou seja, dizer que o Balotelli bêbado é melhor que o Yuri Alberto não é justificativa para o Corinthians ir atrás de um cara veterano, problemático, em fim de carreira, que não está em time grande nenhum, tá? É só isso que eu acho. Eu entendo a carência do torcedor, eu me sinto assim também, eu entendo o sentimento de vocês. A gente quer ter um cara bom ali. Quando a gente olha para Yuri Alberto, Romero, Wesley, a gente fala, meu Deus do céu, eu entendo o sentimento. Mas não vamos apelar também. Não é por isso que vamos aceitar qualquer coisa.
Essa do Balotelli, pra mim, é o famoso engana-trouxa. É a contratação midiática, que ó, todo mundo acha legal pra caralho. Pode ser que dê certo, mano? Pode. Pode ser que dê certo, sim. Pode ser que o cara saiba fazer gol. Ele com certeza sabe jogar bola. Não é tão velho assim, né? Tem 33 anos, mas ele vai querer jogar bola. O risco é muito grande. O cara tá vindo pro Brasil, mano. O cara é europeu. Imagina na cabeça desse cara pro Brasil, mano. Eu vou trepar pra caralho. Eu vou pôr pra praia. Vou pegar uma pá de gostosa. Vou encher a lata. É isso. A cabeça dos caras é essa. A gente quer isso. A gente quer um cara que pense assim. Eu acho arriscado, tá? Eu apenas acho arriscado. Mas ok, tá? Vou falar pra vocês. Agora, se vocês garantirem pra mim que tem uma empresa por trás, que tem um grupo de investidores que vai pagar o salário do cara, tá bom. Ainda assim eu acho arriscado. Pode desagregar, pode bagunçar o grupo, pode não dar certo. Eu acho arriscado, tá? E estão dizendo que o Ramon brecou, tá? Que Dom Ramon já falou que não quer. Eu ouvi esse papo, ninguém confirmou, mas ouvi também que, inclusive, o CEO, o Fred Luz e o Pedro Silveira também vetaram, tá? Eu espero que seja verdade que eles tenham vetado. Vamos atrás de outro cara, mano. Vamos procurar um centroavante bom. Ah, não tem ninguém. A galera não tem ninguém, é mó barato, é engraçado pra caralho. Bom, vamos lá. Ah, outras coisas pra falar pra vocês. Fausto Vera foi embora, foi pro Clube Atlético Mineiro. Só vai, querido, seja feliz. Não volte nunca mais, tá? Pior contratação do Corinthians em muitos anos. Em muitos anos. Caro, chega com fama de cara que ia dominar o meio de campo, que era bola. Argentino, né? Nunca vi, mano. Argentino sem sangue, argentino que não chega junto, que não corre, que não se entrega. Lamentável, Falso Vera, que seja feliz no Atlético Mineiro. Ah, uma outra coisa que chamou minha atenção essa semana. Vocês viram o Tite na coletiva depois do jogo do Flamengo falando pro torcedor? Não vai, não vai. Vaiar não adianta. Não vai ajudar. Que coisa, né, professor? Ter que estar defendendo um clube que tem uma torcida que é assim, né? Deve ser estranho pra você, né? Ver uma torcida que xinga durante o jogo, que vaia durante o jogo, que parece que torce contra, né? Estão lá tirando foto no Maraca, estão lá. Todo respeito a você, flamenguista, raiz aí, que eu respeito demais. Mas hoje é isso, né? Não é de hoje que a gente vai em jogo contra o Flamengo, a gente vê que não cantam mesmo, não empurram mesmo, não apoiam mesmo, vaiam durante o jogo, uma coisa assim incrível. A que mais chamou minha atenção em tempos recentes aí foi aquela final que os caras fizeram da Recopa contra o Del Valle, né? Perderam o primeiro jogo fora, tinham que ganhar o segundo em casa. Era só ganhar. Era com o VP ainda, né? Pra levar o papel. O jogo tava 0 a 0, 40 do segundo tempo, a torcida vaiando e cantando time sem vergonha. Com a bola rolando ainda. Tendo tempo pra empatar o jogo, pra fazer o gol melhor. E fizeram o gol. E levaram pra pênalti e perderam. Perderam porque merece, porque os deuses do futebol não ajudam times e torcidas que fazem uma coisa dessa. Isso é feio, né? Mas, ô Titi, você tá onde você merece estar, tá? Fica aí, é o que você merece. Você pediu por isso, certo? Muito bom. Eu tenho mais coisas para falar. Não tô atrapalhado com meus papelzinhos aqui hoje. Vamos lá, vamos falar do lance da proposta aí da SAF. Então vamos lá, vocês sempre me cobram para falar isso, vamos falar disso então. O que eu acho de SAF? Eu não sou nem contra e nem sou a favor, por quê? Porque há modelos e modelos de SAF. Não existe um modelo único de SAF para você gostar ou não gostar. Pode ser feita de várias maneiras. Pode ser uma SAF que pertence a torcedores, que detém controle do clube, por exemplo, legal. Pode ser uma SAF que não, que depende de uma pessoa só, mas é um corintiano fanático, apaixonado pelo Corinthians. Eu topo também. Há SAFs que não, cujo controle do clube fica onde o controle do clube fica nas mãos de um grupo de investidores que tem compromisso único e exclusivamente com o lucro. Os caras vão administrar o seu clube como uma empresa, vão tentar lucrar, vão tentar tirar dinheiro dali, não vão entender o clube como algo que precisa dar alegria para o torcedor. Né? Ou seja, se eles precisarem vender um jogador no final do ano para fechar no azul, eles vão vender. Se eles tiverem que vender jogador e que isso cause a perda de um título para ter lucro, eles vão fazer. Ou seja, Deus me livre esse tipo de SAF no Corinthians. Eu não quero isso. Nenhum de nós quer. Muito bom. O que o seu Juca Kfouri disse ontem, muitos de vocês vão falar, puta, Juca Kfouri, não dá nem para levar a sério. Dá sim. Tá? Uma coisa é o Juca Kfouri ser um babaca como o corintiano que ele é, um cara que torce contra o Corinthians para pagar de isentão pros amiguinhos dele, o cara que torceu contra em 2005 para falar eu avisei que não ia dar certo, o cara que em 2017 declarou que ia torcer para a Ponte na final do Paulista contra o Corinthians, porque a Ponte nunca ganhou, tadinha. Esse é o nível Juca Kfouri. É um dos grandes hipócritas demagogos da imprensa esportiva brasileira, tá? É uma virgem vestal da moralidade, é um grande moralista, sempre foi. E isso até entendo, sempre bateu na CBF, na podridão da CBF, na podridão do Corinthians, de dirigentes do Corinthians.
eu tenho um respeito enorme por ele nesse aspecto, tá? Mas se perdeu no personagem, vale para um lado, não vale para o outro, né? Ele é super defensor da moral e dos bons costumes e da honestidade, desde que não seja com o Lula, o herói dele, por exemplo. Aí tudo bem, aí pode, né? A turminha dele pode fazer coisa errada. Enfim, não me agrada, tá? Acho arrogante, acho pedante, não me agrada como pessoa, acho que ele é um merda como corintiano, mas eu não digo que ele é mentiroso em certas coisas que ele fala, tá? Com relação a isso que ele soltou ontem, ele disse que a família Goldfarb, na figura do Marcelo Goldfarb, donos da Marisa, das lojas Marisa, um grupo quebrado, tá? Como vocês sabem, quebrado, problemático. O pai foi o cara que fez funcionar, os filhos, parece como sempre, afundaram, devem até as calças, ou melhor, eles têm dinheiro, cara. Esses caras todos sempre têm dinheiro, mas a empresa está quebrada. E esse cara faria o seguinte: ele assumiria as dívidas do Corinthians, pagaria tudo que o Corinthians deve, e depois ele abriria capital, ele venderia ações do Corinthians para os corintianos. Pô, que bacana, né? Que bonzinho esse cara. Né? Que eu pensei, que bonzinho esse cara. Quantas ações ele vai vender? Porque o Juca Kfouri falou em 51% das ações com os torcedores. Eu duvido. Então, só para ver se eu estou entendendo, o cara compra, coloca tudo em ordem, ajeita tudo, vende só 49 e o controle passa a não ser dele, ou seja, ele passa o controle para os torcedores do Corinthians. Ninguém faz isso. Ninguém é bonzinho nesse ponto. Ninguém faz isso, entendeu? Ou seja, não me engana. Para terminar de fuder, quando vocês devem ter visto ontem, tá rodando aí uma foto do seu Marcelo Goldfarb com quem? Com o André Sanches. Olha só que sensacional. E aí todo mundo fala, tá vendo como faz sentido aquela teoria de que a ideia do grupo do Andrés era afundar o Corinthians em dívidas, para depois falar que não tem o que fazer, que SAF é o único caminho, e quem compraria a SAF? Eles comprariam o Corinthians, com o dinheiro que eles desviaram do Corinthians. Genial, né? Pois é, então. É por isso que eu sou contra. Tá? Se tiver a turma do André esperto, eu sou contra. Ontem, quando eu vi a ideia, eu falei, ok, sou disposto a pensar a respeito. Quando eu vi a foto desse cara com o André, estou fora. Estou fora, tá? Uma outra ideia. E detalhe, parece que esse cara, o Juca Kfouri que falou isso, tá? Que o grupo já tinha oferecido, já tinha se oferecido para, tinha já feito essa proposta, essa oferta ao Corinthians, mas que o Augusto não quis conversa e que o Augusto, essa parte é foda, e que o Augusto mandou esses caras procurarem o Igor Steinbrücker. Lembram do Igor Steinbrücker? Eu falei dele num vídeo aqui faz tempo. É um cara que virou amiguinho do Augusto. É um empresário lá do Sul, tá sempre do lado do Augusto. É aquele cara que na coletiva que o Augusto deu perguntaram: quem que é esse cara? O que ele fez? O Augusto confessou que esse cara emprestou dinheiro para ele, que é um amigo, lembra? E logo depois o Augusto falou: não, amigo é do portão para fora. Aqui não tem mais coleguismo, não tem mais essa coisa de amigo. Mas o Igor é meu amigo e o Igor impressionou. Enfim, é lamentável, né? O Corinthians não é para amadores, triste. E olha só que coisa, que o Augusto teria dito para esses caras procurarem o Igor. Augusto, se isso é verdade, por que procurar o Igor, Augusto? Por que você não recebeu esses caras para ouvir a proposta? Quem é o Igor, Augusto? Nós estamos fodidos, né, mano? Puta que eu pariu. Enfim, mas já que estamos falando dessa ideia, existe uma outra ideia que roda vários grupos aí do WhatsApp. É um cara falando, esqueci o nome desse cara, que ele fala o seguinte: o Corinthians é uma marca fortíssima, o Corinthians é tudo aquilo que a gente sabe. Qual que era a solução? É o próprio Corinthians abrir ações, abrir a venda de ações para o seu torcedor. Então, por exemplo, o Corinthians abre 49% das suas ações no mercado para o torcedor do Corinthians comprar. Legal. O torcedor do Corinthians compra, capitaliza o clube. O clube vai vender essas ações, vai receber dinheiro pra caralho, certo? Legal. Com esse dinheiro, o Corinthians paga as suas dívidas e paga ser uma empresa saudável. Sensacional. Muito bom. E depois o Corinthians tem a opção de recomprar essas ações ou não, ou deixar essas ações nas mãos dos torcedores. Muito bom. Bacana. Só que tem um problema. Quando a gente fala o Corinthians vai vender, quem é o Corinthians? É o Corinthians de Augusto Melo? É o Corinthians de André Sanches? Ou seja, esses mesmos caras que estão lá no poder e que só fazem cagada vão abrir venda de ações. Nós, corintianos bonzinhos, vamos comprar essas ações, vamos dar dinheiro para esses caras, vamos colocar as contas em dias, vamos fazer todas as mesmas merdas depois. Vocês percebem como não é simples? Não é simples. E cada vez eu mais me convenço que o modelo talvez não seja ser SAF. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que grita SAF, SAF, SAF. Quando vocês gritam SAF, o que vocês estão gritando, na verdade, é profissionalismo, por favor. Seriedade, por favor. Gente competente, por favor. Gente qualificada, por favor. É isso que vocês estão querendo dizer, não é? Perfeito. Eu tô com vocês. Mas, por favor, parem de achar que SAF é panaceia, que SAF é bala de prata, que SAF vai resolver todos os problemas. A SAF, repito, pode ser boa e pode ser ruim.
Tudo isso de bom que vocês querem numa SAF pode ser feito sem ser SAF. E mais uma vez repito, e vou repetir quantas vezes tiver que falar, eu não tenho vergonha de falar isso. Parabéns para o Flamengo. O Flamengo mostrou o caminho. Eu já falei isso para vocês, aceitem que dói menos. O Flamengo já mostrou o caminho. E qual que é o caminho? Elejam gente qualificada. E o Corinthians tem gente qualificada. O Rosala é um cara qualificado. O próprio Yunquili é um cara qualificado. O Isabela é um cara qualificado. Há outras pessoas ali no Corinthians que são qualificadas. O problema é que essas pessoas nunca têm chance de realmente serem eleitas. Porque quem ganha? Ganha o cara da turminha, ganha o cara que tá lá no clube o dia inteiro, ganha o cara que é amigo do André Negão, ganha o cara que é amigo do Rubão. É isso. Nós temos que quebrar, é isso que nós temos que quebrar. Nós temos que eleger gente decente no Corinthians. Quando você eleger gente decente no Corinthians, vai acontecer o que aconteceu no Flamengo. Essas pessoas decentes vão colocar pessoas decentes na base. Vão colocar pessoas decentes no marketing, no financeiro, no social, no cultural, em todos os departamentos do clube. E você vai ver o retorno depois, como o Flamengo está tendo o retorno agora, 10 anos depois. É assim que se faz. Ou seja, onde eu acho que a gente tem que bater? Vamos torcer para a proposta dos Gaviões passar. Não vai passar tão fácil, tá? Eles não vão aprovar isso. Que é o fiel torcedor poder votar. Se o fiel torcedor puder votar, nós teremos a opção de votar em pessoas mais qualificadas. A gente tira esses filha da puta de lá. Se não der certo com o fiel torcedor, temos que fortalecer desde já um nome bom lá dentro. O meu nome bom hoje, já falei para vocês, o melhor nome que eu vejo para daqui a 2 anos e meio, quando tivermos eleições do Corinthians, é o Rosenberg, é o Rosala. Deus me livre do Rosenberg de volta. É o Rosala Santoro. Eu acho, inclusive, que nós deveríamos já fortalecer esse nome para daqui 2 anos e meio. Eu acho que os corintianos de bem, né? Assim é uma piadinha essa expressão. Os corintianos bons, os corintianos que querem o bem do Corinthians, deveriam já olhar com carinho para a futura candidatura de Rosala Santoro como presidente do Corinthians. Tá? Eu acho que é mais fácil. Eu acho que esse é o caminho mais viável do que virar SAF. Virar SAF, a gente não sabe que tipo de SAF pode vir. Tá? É isso. Fui claro? Se eu não fui claro, depois eu respondo, depois eu falo mais a respeito disso, tá? É isso, falei disso também, já falei do Balotelli. Vamos lá, falei do Fausto Vera, falei do Tite Chorão. É, o Valdo entrou aqui nos comentários, me deu uma ideia muito boa. Eu sempre luto pelos direitos do torcedor do Corinthians, você sabe, principalmente para jogos fora de casa. Assim, eu advogo em causa própria, porque eu vou para jogo fora, eu sei o veneno que é, eu sei a maldade que é, eu sei o que a polícia faz, eu sei como que é. Ah, então, sim, eu defendo sim o direito dos torcedores do Corinthians de assistirem em paz os jogos do Corinthians fora de casa. E reclamei, e vou continuar reclamando, que no último jogo contra o. Aliás, não foi contra o Vasco que eu estava lá, foi contra o Cruzeiro no Mineirão. Embora a torcida do Corinthians tenha chegado no estádio, ou melhor, em BH às 9h30 da manhã, só entrou no estádio no segundo tempo. Isso tem nome, é sacanagem. Fazem de propósito. E o Valdo deu uma solução, falou: tem uma ideia para isso acabar. É só o Corinthians ter um presidente macho que não coloca o time em campo enquanto o Corinthians não chegar. Eu acho sensacional, Valdo. Eu acho sensacional, tá? Que essa ideia chegue pro Augusto, tá? Cadê minha torcida? Não entrou? Então eu não vou entrar em campo. Então eu vou dar WO. Dá WO, então. Vai fuder com a televisão, vai fuder com tudo. Você vai ver como as pessoas não passam a prestar atenção. Você vai ver como os hipocritinhas de televisão vão começar a falar: nossa, mas isso acontece? Eu não sabia. Vocês não estão nem aí, vocês não sabem. Acontece há 30 anos, 40 anos. Vocês nunca souberam, não dão a mínima. Né? Não dão a mínima. Agora, quando o time parar de entrar em campo, aí vocês vão se preocupar. Vão olhar o que está acontecendo. Vão perguntar para o chefe da polícia: por que você está fazendo isso? Por que você está segurando o torcedor aqui? Por que você está dando volta com a caravana pela cidade para sacanear os caras e não deixa os caras entrar no estádio? A quem interessa isso? Boa ideia, Valdo. Tá? No dia que tivermos um presidente machinho, a gente faz isso. Não entra em campo enquanto não colocar o nosso torcedor na arquibancada. Eu acho sensacional. Tá? Aliás, vou pressionar o Augusto por isso. Gostei da ideia. Que mais? As pessoas estão mandando para mim um corte de um vídeo do Cross, em que o Cross fala que a torcida do Corinthians se dividiu em duas, né? De um lado você tem os histéricos babacas que ficam gritando: já caiu, já caiu. E como isso é ridículo, né? Parabéns, Cross, te agradeço por enxergar isso. Eu tô batendo nessa tecla faz tempo, tô sendo xingado. E ele diz que do outro lado tem os cegos que ficam gritando: não vai cair, não vai cair, porque é o Corinthians, não vai cair para o Corinthians. Muito bem. E tem gente achando que essa foi uma indireta para mim. Não foi para mim. Por que não foi para mim? Porque eu não me encaixo no segundo grupo. Eu fico falando não vamos cair porque essa é a postura de corintiano, vamos lutar. E por que eu acredito que não vamos cair? Porque temos um turno inteiro pela frente.
Já falei isso 80 vezes. Porque temos alguns jogadores novos chegando e principalmente porque temos um treinador novo. Qual que é a lógica de você ser torcedor de um clube do tamanho do Corinthians, ter um turno inteiro pela frente, jogador novo chegando, técnico novo e falar já era, já caiu. Já era, caiu. Já era. O Corinthians caiu, já era. Que comportamento é esse? Ou seja, eu não me encaixo no segundo grupo, porque, inclusive, Kroos, eu acho que esse segundo grupo não é tão grande, não. Existe, existe. Né? Tem gente que fala assim: Corinthians não vai cair porque é o Corinthians, mano. Então, eu acho isso muito bonito, mas eu não falo isso. Eu nunca falei isso. Inclusive, o Corinthians, não sei se vocês sabem, já caiu. Tá? Clubes grandes caem sim. Clubes grandes caem. Então, ou seja, eu nunca gritaria: o Corinthians não cai porque é o Corinthians. Eu não sou burro. Tá? Eu não sou tosco. Né? Eu tenho um pouquinho de conteúdo. Eu falo que o Corinthians não vai cair porque temos todas as chances de escapar. Nós temos todas as chances de escapar e a obrigação de lutar. É só isso. Eu não tenho respeito. Eu não tenho respeito por corintiano que desiste de lutar. Pra mim é um merda. Pra mim é um merda, não é digno de ser corintiano. É um passa-vergonha pra mim, é um comédia. É gente que eu não tenho o mínimo respeito. Tanto é que eu falo para essas pessoas, eu lanço um desafio para essas pessoas. Vão, por favor, na arquibancada do jogo do Corinthians e gritem isso. Time filha da puta, já caiu, desisto. Faça isso. Quero ver se você tem coragem de fazer isso. Você não vai fazer, sabe por quê? Você vai apanhar, amigão. E você sabe que você vai apanhar. E sabe por que, que você sabe que você vai apanhar? Porque você sabe que é errado. E por que, que você fica falando isso, então? Por que, que você fica gritando, vai se fuder, já caiu. Vai se fuder, já era, não sei. Para chamar atenção? Para ganhar clique? Né? Para engajar? Para ser visto? Qual que é a intenção de um cara que fica gritando já caiu? Já era, já caiu. Enfim, ou seja, eu acho que não cabe para mim essa comparação que vocês fizeram no comentário do Cross, tá? Concordo com ele, mas eu acho que não existe tanta gente assim que fica gritando não vai cair porque é o Corinthians. Eu não vi ninguém gritando isso, tá? A gente sabe que o Corinthians pode cair. Então nessa parte eu meio que discordo do Cross, mas concordo com ele com relação à parte dos histéricos. É inacreditável, né? É inacreditável. E tem gente que fala assim, não, mas o Corinthians tem que fazer tantos pontos. Todo mundo tem que fazer. O time que está 2 pontos na frente do Corinthians também tem que fazer aqueles mesmos 46, que talvez nem seja 46. Ou seja, aqueles que estão gritando já caiu para ter razão, deveriam ter vergonha. Deveriam ter vergonha. Até porque, olha a situação que essas pessoas estão se colocando. Elas estão torcendo para o Corinthians cair para poder ter razão. Olha que vida horrorosa. Olha que vida horrorosa. Ter que torcer para o Corinthians perder para poder ter razão. E ainda assim, se o Corinthians cair, não vai cair, se o Corinthians cair, elas vão falar, tá vendo? Eu tinha razão. E as pessoas vão falar, foda-se que você tinha razão, pau no seu cu que você tinha razão, babaca. O que adianta você ter razão e o Corinthians está rebaixado? E se o Corinthians não cair, como não vai cair, as pessoas vão falar, e aí, o babaca? Você que ficou aí o ano inteiro gritando, o Corinthians já caiu, já caiu. O que você ganhou com isso? É suicídio. Tem gente que está embarcando nesse caminho sem volta. O Corinthians tem todas as chances de escapar. A nossa situação na tabela, se você olhar, não é tão horrorosa assim. 2, 3 pontos para sair da zona. Não é o fim do mundo. Tem um turno inteiro pela frente. Aliás, temos um novo idiota, né? Temos um novo idiota. Ivan Moré. Vocês lembram do Ivan Moré? Ivan Moré é aquele da calça grudadinha. Lembra o cara da calça grudadinha, sapatênis no Globo Esporte? Um bem simpático, o Ivan Moré. Então, o Ivan Moré, é, parece que tem canal em algum lugar, alguma coisa, né? Foi mandado embora da Globo. Ivan Moré me faz lembrar por que eu detestava o Globo Esporte, né? Uma coisinha horrorosa, né? Mas o Ivan Moré é corintiano, ou se diz corintiano, né? E esses dias aí ele tava falando que o Corinthians já caiu. Já caiu. Foi num programinha e falou: o Corinthians está rebaixado. Ah, não é patético? Aí os caras ficam olhando pra ele com aquela cara de tipo, como assim o Corinthians está rebaixado? Tem o turno inteiro. É mais um que embarcou nessa do, ei, veja, eu vou dar chilique, eu vou fazer escândalo. Quem sabe não me notam, né? Quem sabe eu não saio do ostracismo, né? Sair da Globo, sumir, desapareci, não é mais ninguém. É isso, tá num programinha aí com o Marcos Assunção agora, né? Sensacional. E ele falou isso, já caiu. Outra coisa sensacional que ele falou, o Corinthians com essa gestão, e falou assim em tom solene, tá? Grave, como se fosse um grande intelectual falando uma verdade que só ele, genial, enxerga. O Corinthians, ao continuar com essa gestão, vai virar um Santa Cruz. Ele falou. O Corinthians, a gestão continuar desse jeito, vai virar um Santa Cruz. Tirando a frase de efeito, que é patética, onde um cara desse quer chegar? O Corinthians, se tiver uma gestão pior do que essa que tem hoje, não vira um Santa Cruz. Porque é o Corinthians. Fatura 1 bilhão por ano. O que leva um cara a ir para um programa qualquer e falar em rede nacional que o Corinthians pode virar um Santa Cruz?
Foi mais longe ainda, falou que o Ramon salvou o Vasco no ano passado, mas que não vai salvar esse elenco do Corinthians, porque esse elenco é muito fraco. Não tem salvação. Então, temos mais um imbecil na praça agora. Ivan Moré. Ivan Moré também cravando que o Corinthians já está rebaixado. Tá? O Corinthians já caiu. Então tá bom. Então é isso aí. Cabe a vocês aí do outro lado, como eu sempre falo, escolher quem vocês ouvem, né? Escolher quem é que é o cara que vocês acham que merece ser ouvido, se é essa turminha aí, enfim. Então, beleza, já falamos do fiel torcedor, falamos que a vaquinha andou, falei da proposta da SAF, dos problemas da SAF, por que não me agrada. Falei do Balotelli, por que eu acho arriscado e por que eu não faria, embora sem dúvida alguma ele seja melhor do que o Yuri Alberto, mesmo bêbado. É o mesmo raciocínio do Fagner e Mateuzinho, né? É incrível, como eu me machuco isso daí. Gente defende ainda o Fagner ainda, eu acho isso surreal. Surreal. Quem fala que o Fagner não joga bola não entende de futebol. O imbecil entrou aqui e falou isso. Amigão, ele jogou bola em 2018. Até quando vocês vão falar que o Fagner joga bola? Quando foi a última vez que o Fagner jogou bola? Para renovar por mais 2 anos o contrato de um gordinho, paneleiro, barrigudo, mal profissional, que vai ter 37 anos daqui 2 anos. É bizarro, mano. Ah, não tem quem trazer. Não tem. Não tem quem trazer. Não tem outro lateral. Beleza. Falei disso. Falei que parece que Dom Ramon brecou a contratação do Balotelli, ou o CEO, se isso for verdade, parabéns para o nosso CEO, já está trabalhando. Falamos do novo imbecil, falei de Fausto Vera no Galo, falei do Tite chorando com a torcida do Flamengo, falei da ideia do Valdo, da torcida só entrar, do time só entrar em campo quando a nossa torcida estiver em campo, e falei dos histéricos da Fiel. É isso aí. Por fim, notícia triste para vocês, morreu Tobias. Morreu Tobias, histórico goleiro do Corinthians. Tobias, goleiro do Corinthians, no dia 5 de dezembro de 76, quando a fiel torcida invadiu o Maracanã, a famosa invasão do Maracanã de 76. Tobias pegou 2 pênaltis naquele jogo, classificou o Corinthians contra o favoritíssimo Fluminense. Isso por si só já colocaria o Tobias na nossa história, mas havia coisas maiores reservadas a ele. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu, escalação do time de 77, do lendário time que venceu a Ponte Preta no dia 13 de outubro de 1977. Tobias era o nosso goleiro. Lendário Tobias, grande Tobias, que nos deixou, infelizmente, aos 75 anos. É isso, uma pena, uma pena. O que mais eu tenho para falar? Já 27 minutos falando. Eu tô falando muito, né? Tô falando muito. Tá bom, vai. Agora eu libero vocês. Eu tenho umas coisinhas para falar ainda, mas eu libero vocês, porque eu preciso agradecer o pessoal que, que manda um pix e manda um valeu. E como eu tô há 3 vídeos atrasado, tem uma galera. Mas se vocês ficarem aí, eu prometo falar mais uma coisinha, beleza? Então vamos lá, rapidinho. Primeiro o pessoal que faz um valeu. O que é o valeu, Kaká? Vocês sabem que é o valeu. O pessoal entra aqui no YouTube. Você tá assistindo pelo YouTube? Tá, né? É pelo YouTube que o papai ganha um centavo. Eu juro que são centavos, tá? Você vê o corte no Instagram e, por favor, vem pro YouTube para ver o vídeo completo no YouTube. No YouTube, o pessoal clica no botãozinho que chama Valeu, manda uma ajudinha pro canal. Eu não peço nunca, eu não peço nada, eu apenas agradeço aquelas pessoas que me ajudam. Olha só um comentáriozinho. Desculpa pelo áudio que deve estar ruim, não estou com o meu microfone pica das galáxias que não está aqui comigo. Peço desculpas também pela iluminação ruim, como vocês podem ver, não estou em casa, estou gravando de improviso, tá? Depois a gente melhora tudo isso. Pessoal que mandou o valeu. Muito obrigado pro William Matheus, pro Rock Luan Lagartixa Albina, meu mano, que operou do apendicite, espero que você esteja bem. O Henrique Fernandes 2 vezes, o Evaldo Cavalcante, o Leandro Vilarinho, Matheus Alcântara, Flávio Celan, Kevin Yagami, Mr. Zé Augusto Júnior, o R Cruz M7O. Aí você não me ajuda, hein? Obrigado, irmão. Tamo junto. O Henrique Gasbarro. Acabou não. O Ito Santiago, Gustavo de Almeida, o Ryan Victor, o Vinícius Martinelli, o Davi Silva, Maria Atskin. Obrigado, Maria. Você falou que vai virar membro, hein, Maria? Tô esperando. O Douglas Saturnino, Rodrigo BS Good, Felipe Rodrigues, meu mano. O Pitbull na maldade, que é o Alex. Obrigado, Alex. Caio de Araújo, Rubens Nascimento, Cauã Ligori, Felipe Puglieri, Luiz Carlos Zucco. Que homem, mano. Que homem. Douglas Saturnino, 2 vezes Douglas Saturnino. O Shaolin Matador de Porco, sensacional. Matias Vilhena, bem louco SCCP. E o Rafael PM 8472. Cacete, Kaká, quanta gente, mano. E tem mais, tem o pessoal do Pix. Eu amo vocês, mano. Vocês são foda. Todo vídeo eu deixo o Pix ali na descrição para quem quer ajudar. Eu não queria. Vocês lembram disso? Porra, mano, você acredita que tem gente que me xinga?
Tem gente que fala, deixa o Pix aí, você é uma mercenária, não sei o que, tá aqui pra ganhar dinheiro. Porra, mano, não façam isso comigo, né? Vocês lembram, eu era contra. Vocês falavam, bota o Pix aí, eu falava, que bota o Pix aí? Puta coisa miserável, né? Não, eu tinha vergonha disso. Vocês insistiram para eu colocar o Pix para vocês darem uma ajudinha. Por isso que eu coloquei o Pix. E muito obrigado para todos vocês que querem me ajudar. E vários me ajudam, como vocês vão ver. O Pablo Thiago Santos, o Alexandre Emílio, Alexandre Emílio, Alexandre Emílio, 3 vezes. Obrigado, Ale. Wesley Custódio, Alexandre Alves dos. Deve ser dos Santos, né? Aqui não aparece. Matheus Neri Pacheco, Luiz Fabiano de Souza, Felipe Cardoso da Silva, Tiago Caetano dos Santos, Zé Onofre Guimarães, Leonardo Ferran, Rafael Lins e Silva, Matheus Souza e Silva, Henrique Maia, Olívia Virgínia Miranda, Dona Olívia, a decana do nosso grupo de WhatsApp, Dona Olívia, um farol de sabedoria ali no grupo do canal do Povo Escolhido. Obrigado, Dona Olívia, do fundo do meu coração. Dona Olívia, tia do Yuri, meu mano Yuri. É isso. Fernando Monteiro Neves, Fernandão, parceiro de arquibancada, obrigado, Fernando. Gostou do meu último vídeo? Enfim. Pedro Henrique de Sá, Davi Ribeiro, Eduardo Melman Katz. E acabou. Porra, mó galera, né? Obrigado, viu, mano? Obrigado para todos vocês que me ajudam. Eu não esqueci nada, não, né? Eu acho que não esqueci nada. É isso. É isso. Eu acho que eu não esqueci nada. E vocês que ficaram aí até agora ouvindo todos esses agradecimentos, mereciam que eu dissesse mais alguma coisinha, né? Mas eu não tenho mais nada pra falar, não, mano. Acabou, acho que falamos tudo, né? Falamos tudo. Terça-feira é o Criciúma. Terça-feira é o Criciúma e, mano, final de Copa, né? Pra nós. Final de Mundial, final de. Nós temos que ganhar do Criciúma na terça-feira. Dom Ramon em campo, ou melhor, no banco. Se o Corinthians ganha do Criciúma, já dá aquela empolgada, né? Dá aquela sensação de sangue novo, aquela sensação de energias renovadas, né? Vamos lá que vai dar tudo certo. Seria muito importante, fundamental, eu diria, ganhar do Criciúma. E dá pra ganhar do Criciúma em casa? Dá, mano. Dá pra ganhar do Criciúma em casa. Vamos acreditar. Cabe aos jogadores acreditarem um pouquinho também. Eu repito, eu sei que muita gente aí do outro lado, os histéricos principalmente, querem acreditar que esse time é o pior da história, né? Como o Ben já falou, né? Eu adoro o Ben, vocês já repararam, né? O Ben já virou. Poucas pessoas recentemente falam tanta merda com relação ao Corinthians do que o tal do Benja. Virou um personagem meio que patético. É o pior time do Corinthians que eu já vi. Então você não viu muita coisa, né? Você não viu muita. Você é mais velho que eu e consegue não ter visto as coisas que eu vi. Eu vi cada coisa, mano. Vou falar pra vocês, eu vi cada coisa nos anos 80, eu vi cada coisa na primeira metade dos anos 90, eu vi cada coisa ali em 96, 97. Incrível, mesmo no começo dos anos 2000, depois do Mundial, nós vimos cada coisa horrorosa. Nós vimos inclusive um time que caiu em 2007, né? Que era uma coisa assim tenebrosa. Ou seja, um cara falar que esse time do Corinthians é o pior que já viu na vida, olha, mano, é assustador. É assustador. Não é. É ruim? É ruim. Precisamos de reforço? Precisamos de reforço. Mas dá para acreditar que vai melhorar, porque agora na mão de um técnico novo, talvez se extraia o melhor desses caras? Eu acho que sim. Vocês sabem disso, eu já falei muitas vezes, tá? Então vamos torcer para dar certo. É óbvio que os resultados do que Ramon Dias é, vai trabalhar não vai aparecer assim de uma hora para outra, né? Espero que ele já seja capaz de fazer alguma coisa já para terça-feira, mas é claro que é um processo lento aí, né? Mas ele tem um turno inteiro pela frente, tá? Nós temos um turno inteiro para escapar dessa vergonha do rebaixamento. É isso, meus queridos, é isso, beleza? Bom domingo para vocês. Nos vemos terça-feira, direto de Itaquera. Abraço a todos e vai Corinthians.